Atos 11. Vamos fazer a leitura do versículo 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, te suplicamos nesse momento que o Senhor fale conosco. Cremos que aquilo que o Senhor queria que soubéssemos a respeito da sua vontade está revelado na Bíblia. E nesse dia entendemos que o Senhor quer falar conosco através dessa passagem. Então fale. Suplicamos ao Teu Santo Espírito que nos leve à compreensão do texto, mas principalmente nos conduza ao autor desse texto, que é o próprio Senhor. E pedimos que em todos os momentos tenhamos em vista a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo, que é quem nos perdoa os pecados, por meio dele somos perdoados, e é aquele que nos oferece redenção, apesar das nossas falhas. Fale com a tua igreja, Senhor. Te suplicamos. Amém. Quando Deus age, como você reage? Quando Deus age, como você reage? Quando Deus usa outras pessoas além de você, qual a sua reação? Quando Deus salva outras pessoas completamente diferentes de você, como você lida com isso? Quando Deus reúne essas pessoas na mesma igreja que você frequenta, e quando Deus te chama a amar essas pessoas diferentes, a servir essas pessoas estranhas, a discipular essas pessoas. E quando Deus te convida, através de uma melhor compreensão da Escritura, a repensar as suas crenças, a repensar os seus atos, a mudar. Porque no passado você achava que estava crendo no certo, mas à medida em que vai conhecendo mais da palavra, percebe que faltava algo mais. Você não tinha compreendido o todo e agora precisa mudar. E talvez vai ter que pedir perdão para as pessoas, talvez vai ter que se reconciliar com outras. Isso vai custar caro porque vai exigir sacrifício. Quando Deus age, como você reage? Diante de situações como as que eu descrevi, só há duas reações possíveis. Então fica fácil, é só escolher uma das duas. Diante de uma ação clara de Deus, de algo que Ele disse que faria na palavra, você pode, em primeiro lugar, aprender com isso. Pode reconhecer que era ignorante, que não sabia, reconhecer a sua incapacidade. Você pode se arrepender, se humilhar, aceitar o que Deus está fazendo, o que Deus está dizendo, mudar de atitude. Permitir que o Espírito te transforme. Você pode consertar as coisas, passar a obedecer a Deus, uma vez que agora você sabe o que Ele quer. Você pode se alegrar, você pode louvá-lo, mesmo que talvez isso exija de você uma mudança de pensamentos, uma mudança de atitudes. Essa é a primeira reação possível, mas há uma segunda reação. A segunda reação, ao descobrir o que Deus está fazendo, ao conhecer mais a respeito da palavra de Deus e de quem Deus é e o que Deus espera de nós, você pode questionar, com uma cara feia. Você pode resistir, como uma pedra, imóvel. Você pode discordar. Acho que não é bem por aí.
discutir. Você pode pegar em pedras e atacar pessoas. Ou você pode continuar o mesmo. Simplesmente não há mudança. Não há obediência. Você sabe que deveria mudar, mas não muda. E talvez você não muda só para não dar o braço a torcer. Eu sempre fiz assim. Sempre acreditei assim. Por que é que agora eu vou mudar? Não, se eu mudar agora vai custar muito caro. Foi uma vida construída em cima disso. Não dá para mudar. Bom, então você mantém o orgulho, a soberba, a arrogância, o nariz empinado, só para manter o seu senso de superioridade, evidenciando toda a sua teimosia. Quando Deus age, como você reage? Esse é o tema da noite, enquanto você ouve que foi Palmeiras ou Santos que ganhou. Se o seu celular apitou dizendo, desliga ele. Você vai descobrir depois. Isso aqui é mais importante do que um jogo. O tema fala sobre isso, o texto fala sobre esse tema. Sobre quais são as nossas reações às ações de Deus. O texto se divide naturalmente em três partes maiores. Nós temos um questionamento nos versículos 1 a 3. Depois nós temos uma resposta a esse questionamento, é a maior parte do texto, versículo 3 até 17. E essa resposta é dada em três etapas. Então a gente vai dividir a resposta em três partes. E por fim o texto termina com uma reação a toda essa cena, versículo 18. Então nós vamos olhar para o texto em 5 partes. Uma é um questionamento, 3 delas, que é a parte maior do texto, são a resposta, a parte da resposta, e por fim a reação. Questionamento. Olha os versículos 1 a 3 mais uma vez. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Lembra o que está acontecendo em Atos? Desde o capítulo 10, nós vimos que Deus enviou Pedro a Cornélio. Cornélio é um centurião romano, ele é um homem importante, um militar importante. E o principal, ele é gentil, ele não é judeu. Mas Cornélio tem interesse em Deus, Cornélio é uma boa pessoa, Cornélio faz bem às pessoas. E Pedro mandou ir pregar o evangelho a Cornélio, porque apesar de ser uma boa pessoa, ele não era salvo por Jesus. Pedro resiste a princípio, diz não 3 vezes, mas depois ele vai. E quando ele chega até Cornélio, ele começa a pregar o evangelho, e Cornélio e todos os da sua casa recebem o Espírito Santo. E a pedidos, Pedro fica ali mais alguns dias com eles, provavelmente para ensinar sobre Jesus. Enquanto isso, a notícia correu. E é o que nós lemos no versículo 1. A notícia chegou até Jerusalém e a região da Judéia. Os apóstolos ouvem, e os demais irmãos judeus da região também ouvem. Qual notícia? O versículo 1 diz: os gentios também receberam a palavra de Deus. Eu quero que você perceba que o texto é muito claro para dizer o que é que fez com que Cornélio fosse batizado com o Espírito Santo e depois batizado por Pedro nas águas. O que é que faz alguém receber o Espírito Santo? O que é que faz com que alguém seja incluído ao povo de Deus? O versículo 1 diz: aquelas pessoas receberam a palavra de Deus. Essa palavrinha traz a ideia de acolher, de aceitar, agarrar e não soltar. Eles receberam, eles agarraram o evangelho de Jesus. Isso nos lembra 2 coisas, pelo menos. A primeira é que só ouvir o evangelho, só ouvir a palavra de Deus não muda ninguém. Não é só porque você está ouvindo
o que Deus tem a dizer, que isso significa que você vai mudar. Segundo o que nós estamos lendo aqui, é preciso receber essa palavra. É preciso acolher essa palavra no seu coração, aceitá-la como verdade, se agarrar a essa palavra. Crer como verdade. Se você nunca fizer isso, se você só ouvir, mas nunca receber, acolher a palavra, a salvação e a transformação nunca vão acontecer na sua vida. Você vai ter muito conhecimento bíblico, mas uma pobreza de vida, uma miséria espiritual. A segunda coisa que isso nos lembra é de que receber a palavra é algo que só a pessoa pode fazer por si mesma. Ninguém pode fazer isso por você. Não dá para obrigar alguém a receber a palavra de Deus. A gente às vezes obriga os filhos a comer todo o almoço, né? Em casa lá sempre começa a batalha. A hora da refeição, uma vai querer comer tudo e a outra nada. E a gente obriga, vai comer. Pelo menos o arroz e o feijão. Não gosta de laranja, vai chupar uma laranja, faz bem também. Tem coisas que a gente obriga. Mas receber a palavra não dá para obrigar. No máximo a gente fala, no máximo a gente alerta, mas a pessoa precisa tomar uma decisão. Ninguém produz conversões. A pessoa tem que querer. Você quer? Você quer essa palavra? Você quer transformação? Você precisa querer. Os gentios também receberam a palavra. Isso é uma boa notícia ou uma má notícia? Bom, se você disser má, o texto é para você mesmo. Mas se você disser, é uma boa notícia, pessoas se converteram a Jesus. É uma boa notícia, não é? Pois bem, para alguns não é. O versículo 2 diz que quando Pedro volta para Jerusalém, ele é abordado por um grupo, os que eram da circuncisão. Grave isso, porque essa turma vai dar dor de cabeça em todo o Novo Testamento. Gente que pensa como eles. Quem eram os da circuncisão? Provavelmente, eles eram alguns fariseus, ou gente que gostava do farisaísmo, que creram em Jesus. Então, assim, eles são crentes. Não são falsos crentes, eles são verdadeiros crentes. Porém, era uma pequena parcela da igreja. E o que eles querem? O versículo 2 diz, eles querem questionar Pedro. Na verdade, essa palavra aqui, literalmente, talvez na sua Bíblia esteja assim, eles querem discutir com Pedro. O questionar aqui é uma palavra tão forte que traz a ideia de debater, criticar. E as palavras deles mostram muito bem isso. Do que é que eles acusam Pedro? O que eles dizem? Eles acusam Pedro de quebrar duas regras dos judeus. Versículo 3. Você entrou na casa de homens incircuncisos. Eles não falam gentios, porque o incircunciso, essa palavra, é quase que um palavrão. É uma forma pejorativa de se referir a pessoas que não nasceram na terra de Israel. É depreciativa. Segunda regra que você quebrou, Pedro. Você comeu com eles. Nós não vimos em momento nenhum Pedro comendo com eles. Mas eles estão acusando Pedro de ter comido com eles. E provavelmente está se referindo a ele ter comido animais impuros. Porque o gentio comia porco. Comia animais que os judeus não poderiam comer. Eu quero que você perceba o detalhe que o autor de Atos está destacando aqui. Qual foi a notícia que chegou em Jerusalém? O versículo 1 diz para nós. Os gentios receberam a palavra. Os gentios foram salvos. É a única notícia que chegou. Como é que os da circuncisão receberam essa notícia? O que eles separaram dessa notícia, que era uma boa notícia? Eles enfatizaram, Pedro comeu com gentios. Gente foi salva do inferno. Eles estão preocupados se Pedro comeu porco. Há um contraste aqui. O narrador está celebrando a salvação dos gentios. Ele está alegre porque os gentios foram incluídos no povo de Deus. Mas estes crentes legalistas
Eles só pensam no fato de Pedro ter quebrado as regras deles. Essas são pessoas que não conseguem se alegrar com o que Deus faz. A vida é amarga, a vida é azeda. São pessoas que não conseguem celebrar com a salvação de outros, mesmo que sejam inimigos. São pessoas que muito menos conseguem perguntar primeiro o que foi que aconteceu, já saem fazendo julgamentos, fazendo pressuposições, chegando a conclusões sem sequer saber o que aconteceu. Se esses homens fossem realmente piedosos, eles teriam questionado Pedro em particular. Pedro, explica para a gente, o que aconteceu? Eles já chegam com o dedo em riste, apontando o nariz dele. Você fez isso! A preocupação desses irmãos não está no fato de pecadores terem se convertido, mas se Pedro guardou tradições judaicas ou não. Querido irmão, querida irmã, tome cuidado para não se tornar cego como esses homens. Mesmo sendo crente em Jesus, nós podemos focar tanto em tradições, tanto em regras, em usos e costumes, e acabar perdendo de vista o quadro maior, acabar perdendo de vista o que Deus está fazendo, quantas vidas Deus está convertendo, o movimento de Deus no meio da igreja, pessoas sendo salvas, pessoas sendo edificadas, e a gente está focado, mas as regras não estão sendo cumpridas, a nossa tradição não está sendo seguida. Cuidado. Antes de pré-julgar, antes de pressupor algo, que tal perguntar o que aconteceu? O que aconteceu? Me explica. Que tal tentar enxergar o que Deus está fazendo, além do que você vê? Porque nós não vemos tudo. Nós não vemos tudo. Tem coisas acontecendo que nós nunca vamos saber. Mas Deus está trabalhando. Que tal permitir que a situação seja explicada completamente, porque a gente só vê uma parte, a gente não vê o todo. Esse é o questionamento. Vamos ver como Pedro responde. Imagina Pedro dos evangelhos, né? Dá para imaginar o que Pedro faria, né? O Pedro dos evangelhos. Mas Deus está trabalhando na vida de Pedro também. A resposta foi muito exemplar. Vamos ler a primeira etapa. Ele responde em 3 partes. Então, a resposta na primeira etapa está no versículo 4 até o versículo 10. Acompanhe comigo a leitura. Então, Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e, num êxtase, tive uma visão, em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes. E de novo, tudo foi recolhido para o céu. Imagine a situação em que Pedro estava. Eu não sei se você já vivenciou uma situação parecida, mas é muito difícil estar numa situação dessa. Pedro está sendo confrontado por aqueles homens. Pedro é apóstolo. Pedro não é um Zé Ninguém igual eu, não. Pedro é apóstolo. Pedro é um dos 12. E aqueles homens têm a audácia, sem respeito nenhum, numa tremenda falta de educação, num desrespeito, de confrontar Pedro. Veja, o problema não é discordar.
O problema não é não compreender. O problema é agir com soberba, com arrogância, sem respeitar os outros. Isso é o que o pecado pode produzir em nós. Nós achamos que estamos certos. E então o que nós fazemos? Nós atacamos os outros. Nós desrespeitamos os outros. Porque eu estou certo e ele está errado, ela está errada. Desrespeitamos a idade, os cabelos brancos na cabeça. Desrespeitamos a experiência de vida. Desrespeitamos a autoridade que foi imposta. Desrespeitamos a função que a pessoa exerce. O que é que você faz em momentos de discordância? Você sabia que dá para discordar e dá para questionar sem brigar? Dá, não dá? Sem humilhar o outro, sem desrespeitar o outro. Mas e quando as pessoas não fazem assim? E quando as pessoas nos atacam assim? Como reagir? Como Pedro reagiu? Pedro reagiu na mesma moeda? No mesmo tom? Reagiu com confronto? Foi isso? Vocês não estavam lá para saber? Quem vocês pensam que são? Eu sou apóstolo! Foi isso que ele fez? Não. O versículo 4 diz que ele começou a fazer uma exposição em ordem dos acontecimentos. Desde o começo, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Senta aí. Senta que lá vem a história. Aqui a gente já aprende algo com Pedro. Pedro não está levando para o lado pessoal. Isso é muito importante. Pedro entendeu que o problema daqueles homens, provavelmente, é o fato de que eles não têm todas as informações. Eles não têm a compreensão do todo. Então, ele conta a história. Bom, se esse é o problema, eu vou resolver o problema. Agora, se, mesmo depois da história, aí é outros 500, mas eu vou explicar. Às vezes, a gente falha em resolver conflitos, seja na igreja, seja em casa, no casamento, no trato com os filhos, porque a gente leva a crítica, ou leva a repreensão, a discussão, para o lado pessoal. A gente olha para isso como se fosse um ataque à nossa pessoa. E a gente não identifica o verdadeiro problema. Talvez as pessoas só estejam enganadas. Talvez falte para elas mais informações. Ouvir toda a história. E se nós tivermos paciência, se tivermos calma de explicar para essas pessoas o que aconteceu, de conversar com essas pessoas, é possível que o conflito acabe ali. Não é? Tem conflito que se a gente sentar e conversar, ele acaba. Mas se nós nos exaltarmos, se nós respondermos na mesma moeda, o conflito só vai aumentar. A confusão só cresce. Lembra de Provérbios 15:1? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Pedro, então, responde positivamente aqui. E nos versículos 5 até 10, ele fala sobre a visão que teve durante o período de oração judaica. Interessante, ele estava orando. Eu não deixei de ser judeu. Estava orando, calma. Estava lá orando, e o que aconteceu? Enquanto eu orava, eu vi um lençol descendo do céu, tinha todo tipo de animal, tinha animal puro, tinha animal impuro. Eu ouvi uma voz que me mandava comer, eu respondi que não, porque nunca comi animal impuro, eu sempre fui um bom judeu. Mas aí Deus, na pessoa de Jesus, me mandou comer por 3 vezes e repetiu para mim: não considere impuro o que Deus purificou. Lucas já contou para nós o significado dessa visão. Na semana passada nós vimos, Pedro mesmo reconheceu isso. No capítulo 10, versículo 28, quando ele se apresenta para Cornélio e para os da sua casa, ele diz: Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro. A visão que Pedro teve não dizia respeito apenas a animais e alimentos. A visão que Pedro teve dizia respeito a pessoas.
Jesus cumpriu toda a lei de Deus. E por que Jesus cumpriu toda a lei de Deus? Por causa da sua obra na cruz. As regras cerimoniais de adoração que Israel tinha que fazer, de purificação, de alimentação, todas essas regras cerimoniais da lei, não é que toda a lei foi abolida, essas coisas se cumpriram em Jesus. Isso significa que não há mais animais puros e impuros, e ao mesmo tempo não há mais pessoas puras e impuras. Por meio de Jesus, Deus recebe todo tipo de pessoa no seu povo, até mesmo os piores, até mesmo os diferentes de nós. E se você reparou, Lucas não se cansa de repetir essa história, né? Parece aquele pai chato que fica falando, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Lucas é a terceira vez que ele está contando essa história. E se ele está contando, se a Bíblia repete alguma coisa, é porque é importante. Não é assim com o papai e a mamãe? Se a gente repete, é porque para a gente aquilo é importante. E Lucas está escrevendo para uma época em que, e para leitores que são romanos, provavelmente. Pessoas que estão crendo em Jesus e que estão sendo incluídos no povo de Deus, mas eles estão crendo no Messias dos judeus, não é Messias dos gentios. Jesus é dos judeus e agora eles estão lidando com conflito, porque eles chegam numa igreja, tem uma turma, uma ala na igreja que é judaica. Os caras guardam o sábado, eles não comem o que você come, e você fica, o que eu faço agora? Porque, e alguns diziam, você tem que ser judeu igual a gente para seguir Jesus. E eles ficavam naquele dilema, e Lucas está escrevendo, gente, deixa eu explicar o que aconteceu. Na nova aliança não há mais distinção entre judeus e gentios. Se você foi salvo como judeu, tudo bem guardar os costumes judaicos, mas quem te salva é Jesus, não são os costumes. E se você foi salvo sendo gentil, você não precisa se tornar judeu, pode continuar com o que você come. Mas agora você para de adorar deuses e adora só Jesus, ao Deus Trino. Todos são bem-vindos ao povo de Deus. Todos são bem-vindos à igreja, desde que recebam a palavra, como nós vimos. Desde que recebam o Evangelho de Jesus. Nós não podemos esquecer disso, por isso a repetição. 3 vezes Pedro está lembrando disso. Nós não podemos permitir que crenças diferentes do que a palavra de Deus diz. Não podemos permitir que diferenças entre nós, que preconceitos que nós tenhamos, nos impeçam de pregar a certos tipos de pessoas. Sabe, aquele tipo de gente que talvez você não goste. Tem pessoas que a gente diz, esse aqui eu não quero pregar não. Imagina se converte, vai ter que ir lá para a minha igreja, eu não vou conviver com essa pessoa. Melhor nem pregar. Nós não podemos esquecer do que Pedro está dizendo, quando evangelizamos determinado grupo, ou até mesmo quando discipulamos pessoas diferentes de nós, ou até mesmo quando temos que manter comunhão com elas. Amar essas pessoas, servir gente esquisita, servir gente difícil. E deixa eu falar bem baixinho aqui, às vezes parece que a gente está servindo a gente doida, gente esquisita que você vai falar, meu Deus, onde eu vim parar? O que Deus quer com isso, gente? É isso, essa é a igreja. Você acha que vai ser diferente se for para outro lugar? Vai encontrar outros doidos lá, e você vai ser mais um. Igreja é isso. É a reunião de gente doida, quebrada, que está buscando salvação em Jesus. Deus não trata pessoas com parcialidade, Pedro disse isso. Não faz acepção de pessoas, nós também não deveríamos fazer. Essa foi a primeira parte da resposta de Pedro. Agora a segunda etapa, versículos 11 até 14. Pedro continua, olha o que diz o texto. E eis que, na mesma hora, pararam diante da casa em que estávamos 3 homens, enviados de Cesareia, para se encontrar comigo. Então, o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem, e ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse, envie alguém a Jope, e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras, mediante as quais
você e toda a sua casa serão salvos. Pedro continua o seu relato no versículo 11, e ele diz: no mesmo momento em que eu tive a minha visão, 3 homens chegam à casa onde eu estava, eles estão vindo de Cesareia, e eles estão me buscando, e eles querem que eu vá com eles. E aí no versículo 12, ele diz: é nessa hora que algo além aconteceu. Pedro está tendo a visão, o véu está lá, o véu está se dobrando agora, voltando para o céu. No mesmo instante, homens tocam a campainha, e nessa hora, Pedro diz no versículo 12: o Espírito me disse. Como, Pedro? Como é que o Espírito te disse? A gente não sabe, porque o texto não diz. Ele só diz que ele ouviu o Espírito. E o Espírito diz o seguinte: vá com eles sem hesitar. Por quê? Porque ele é judeu. Ele tem preconceitos. Mas vá. Qual foi a resposta de Pedro? Eu fui. Justamente, e aí é interessante, no versículo 12, a gente descobre que ele estava... Lembra aqueles homens da circuncisão, os irmãos de Jope, que foram junto com ele? Agora ele diz, eram 6 irmãos, e eles estavam do lado dele. É como se Pedro estivesse dizendo: eu fui com esses 6 aqui, ó. Não fui sozinho não, tá? Eles estão aqui para confirmar a história. E eles são, lembra? Atos capítulo 10, versículo 45, tinha dito que eles eram da circuncisão. Então, são vocês os da circuncisão que estão me criticando? Tem esses 6 aqui que foram comigo. Vão ter que criticar eles também. São do grupo de vocês. Há uma curiosidade. No versículo 12, a palavra que o Espírito diz a Pedro, vá sem hesitar, ou vá sem duvidar, talvez esteja assim na sua Bíblia, é a mesma palavra que foi traduzida no versículo 3 para questionar, discutir ou criticar. Lembra que os da circuncisão questionaram Pedro. O autor desse texto usou a mesma palavra para, no versículo 12, dizer para Pedro: vá sem hesitar. O que Lucas quer dizer com isso? Bom, provavelmente Lucas quer mostrar que a atitude equivocada daqueles irmãos da circuncisão era exatamente o que Deus estava atacando através dessa história. Deixa eu explicar isso com outras palavras. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: o que eu espero que aconteça com vocês da circuncisão, vocês que têm problemas, porque as pessoas não estão guardando as regras que vocês valorizam, não conseguem se alegrar com a salvação dos outros, não conseguem se alegrar e ver o que Deus está fazendo, só porque vocês têm uma visão restrita das coisas. O que eu quero que aconteça com vocês é o mesmo que aconteceu com Pedro. Eu quero que vocês aceitem sem hesitar esses irmãos, relacionem-se com eles, sem críticas, sem rejeitá-los. Não se sintam superiores a eles, só porque vocês são judeus, só porque vocês são diferentes deles. Se eu salvei esse povo, se eu incluí esse povo na minha igreja, então você precisa amá-los, recebê-los, servi-los, porque no final das contas vocês vão para o mesmo céu que eles. Não vai ter uma ala para judeu, uma ala para batista, uma ala para assembleiano, uma ala para presbiteriano, e lá cada um vai viver num condomínio, tendo um Jesus para cada. Vocês vão viver no mesmo lugar. Vocês têm que aprender a conviver juntos. Então vá até o diferente, vá até o estranho, vá até o esquisito, vá até o doido. E sabe o que você faz? Vá sem hesitar, vá sem preconceito, sem crítica, sem divisão. Se Deus te atraiu a alguém assim, talvez para evangelizar essa pessoa, talvez para discipular essa pessoa, talvez para aconselhar essa pessoa, não resista, simplesmente vá. Deus quer te usar para ajudar aquela pessoa a conhecer Jesus, quer te usar para que aquela pessoa vença pecados, amadureça na fé. Mas deixa eu dizer, Deus também quer usar essa pessoa para trabalhar o teu preconceito, para trabalhar as tuas críticas, o teu legalismo, o teu farisaísmo, a sua cabeça dura. Você vai ver Deus agindo de um outro jeito na vida de outra pessoa. Você faz isso de outro jeito do que eu? Mas está obedecendo a Bíblia. Não é só do meu jeito que as coisas funcionam. Deus vai usar essa pessoa também para trabalhar a tua vida.
Versículo 13, Pedro começa a dizer o que aconteceu quando ele entrou na casa daquele homem. Ele obedeceu o Espírito. E repare, no versículo 13, ele já começa dizendo, olha, eu entrei na casa daquele homem, versículo 12, e ele nos contou, e aí ele diz o que o homem disse. Mas é interessante, Pedro não cita o nome desse homem. Não seria interessante ele citar o nome? Citar a profissão? Ele era um centurião, um cara importante. Ele era romano também. Pedro não cita o histórico religioso, ele era um homem temente a Deus. Um homem que se aproximava do Deus de Israel, era um homem que fazia boas obras. Mas Pedro não diz. Pedro, por que você não fala disso, Pedro? Simplesmente, sabe por que não? Porque para Deus isso não importa. Não importa. Etnia, sexo, idade, carreira, posses, passado, se foi um bom passado, se foi um mau passado, isso tudo não interessa, porque para Deus o que vale é a pessoa crer em Jesus, o que vale é a pessoa receber a palavra de Deus. É assim que nós devemos ver as pessoas. Não há melhores ou piores, apenas crentes em Jesus, amados por Deus, filhos de Deus, irmãos na fé. Versículo 13, acho que você já sabe quem ganhou o campeonato, né? Parabéns aos palmeirenses. Agora você desliga o celular. Aquele homem, ele diz no versículo 13, que é Cornélio, a gente sabe, mas ele não fala o nome. Cornélio nos contou que teve uma visão. Um anjo mandou que Cornélio chamasse Pedro, e que Pedro diria, perceba o versículo 14, o que diz a segunda parte do versículo 14. Pedro diria palavras mediante as quais Cornélio e toda a sua casa deveriam ser salvos. Aqui tem dois detalhes. O primeiro detalhe é que Cornélio, apesar de ser uma boa pessoa, Cornélio, apesar de ser uma pessoa religiosa, a gente viu isso no capítulo 10, ele não era salvo. E o anjo está confirmando isso. Tem gente que diz, não, Cornélio já era salvo. Lê o texto, meu. Olha para o texto. O texto está dizendo que o anjo mandou Cornélio buscar Pedro, para que Pedro falasse para ele o que era necessário acontecer para que ele fosse salvo. Cornélio, apesar de ser uma boa pessoa, não era salvo. Não tinha Jesus. Não é só porque você crê em Deus, não é só porque você ora, não é só porque você faz boas obras, dá esmolas, não é só porque você tem uma boa reputação, que você seja salvo. Talvez você está dentro da igreja a sua vida inteira. Talvez você conheça a Bíblia de capa a capa, você sabe repetir versículos. Mas quem comanda o teu coração não é Jesus. Quem comanda o teu coração é você mesmo. Você não se dobra a Jesus, você ainda não crê em Jesus. Isso significa que você ainda está perdido, boas obras não salvam ninguém. Você precisa do Salvador. Jesus, só Ele é o bom o suficiente. E só através dele Deus nos aceita. Então, se você acha que é salvo pelas coisas que você faz, humilhe-se, se arrependa, crê em Jesus. Há um segundo detalhe aqui, é que a pregação do Evangelho é o que oferece para as pessoas a possibilidade delas serem salvas. O Cornélio e a sua família, se Pedro não tivesse ido lá, se Pedro não tivesse pregado, eles continuariam perdidos, mesmo sendo religiosos. O que salva pecadores, preste bem atenção nisso, não é dizer, Jesus te ama. O que salva pecadores não é dizer, vem para a minha igreja, vem para o culto. Tem gente que vai fazer profissão de fé para ser batizado, ou para ser aceito como membro da igreja, e aí você pede para a pessoa, me descreve o dia da sua conversão. Me descreve quando é que você se rendeu a Jesus pela fé. Aí a pessoa diz, eu estava andando na rua, e aí eu vi a porta da igreja e entrei na igreja. A porta estava aberta. E eu amei o que eu vi lá. Tá, mas e Jesus? Quando é que você percebeu que era um pecador? Sentiu o peso dos seus pecados? Quando é que você se arrependeu disso? Quando é que você confiou em Jesus? Não, eu entrei na igreja. E eu sentei na primeira cadeira, eu lembro até hoje, primeira fileira. E nunca mais saí da igreja. Isso não é salvação, querido. Isso é adesão. Você se tornou parte de um lugar, apenas isso. Quando é que Jesus te salvou?
O que salva pecadores não é, olha, seja uma boa pessoa. Se você for uma boa pessoa, você vai ser salvo. Ou o que salva pecadores não é ficar apontando o dedo na cara deles e dizer, você vai para o inferno, eu já falei, Deus condena isso. Você acha que ele não sabe? Bom, se você não falar, alguém vai falar, alguém já falou para ele isso. Ele sabe que as coisas que ele faz estão erradas. O que vai salvá-lo não é ficar dizendo que ele vai para o inferno. Também não é dizer, você precisa fazer boas obras. Não, o que salva pecadores é dizer, você é um pecador perdido. Você precisa se arrepender e crer em Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus morreu e ressuscitou para te salvar. As pessoas só poderão ser salvas se elas ouvirem o Evangelho. Nenhuma outra mensagem. Não há outra mensagem que salva pecadores. Por isso nós devemos pregar o Evangelho sem medo e sem vergonha. Sem vergonha do que pode acontecer. Como que vão me julgar? Como que vão olhar para mim? Não interessa. O que salva pecadores é o Evangelho. E nós devemos fazer isso a todos, sejam religiosos, sejam irreligiosos. Porque a gente, quando pensa em evangelizar, pensa só no irreligioso, aquele que não vai na igreja, aquele que declaradamente diz, eu sou ateu. Aí é fácil na reunião de oração você falar, gente, eu peço oração pelo fulano de tal, olha, nega Deus. A gente até gosta desse tipo de descrente, né? Tá vendo? Ele odeia Deus, eu amo a Deus, eu estou defendendo a tua honra, Deus. A gente tem que evangelizar sim o irreligioso, mas a gente tem que evangelizar o religioso, que é o pior do que o irreligioso. Porque o irreligioso ele está perdido mesmo, ele está lá longe, no mundão. E deixa eu dizer, é mais fácil até ele se converter, porque ele sabe as consequências dos seus atos. E quando o arrependimento vem a pessoas assim, ele é poderoso, ele transforma a vida. Mas sabe o que é pior? É aquele que está dentro de uma igreja. O pior é aquele que acha que está salvo pelas coisas boas que ele faz. Que acha que porque ele fez isso, porque fez aquilo. E aí ele julga as pessoas, ele aponta o dedo, ele é legalista. Porque no final das contas, eu sou bom. O outro não é tão bom quanto eu. Ele pode se esforçar, talvez ele se torne parecido comigo, mas igual a mim não. Eu sei o que eu faço. Do melhor dessa igreja aqui, é claro que sou eu. Quando Deus olha, Deus vê eu primeiro. Esse é o religioso perdido, arrogante, que acha que sabe tudo. Esse é pior para evangelizar, viu? Porque ele está perdido e nem sabe. O do mundão está perdido e sabe. Se você mostrar para ele, ele vai, realmente eu estou perdido. A terceira etapa da resposta de Pedro está nos versículos 15 até 17. Vamos ler? 15 a 17. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então, me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Depois que Pedro fala sobre a visão que teve, sobre o encontro com Cornélio, ele fala sobre a sua pregação. Na verdade, ele diz no versículo 15, só o início da pregação. A gente viu a pregação dele, né? Era só o começo, era a introdução. Você reclama às vezes do tempo que eu uso aqui para pregar. Imagina Pedro, ele ia gastar horas ali pregando. Foi só no começo. Ele estava só na introdução. E ele diz, eu fui interrompido pelo Espírito. O Espírito Santo caiu sobre os meus ouvintes. E ele diz no versículo 15, caiu sobre eles, como também caiu sobre nós, lá no começo de tudo. É interessante, e eu vou ressaltar isso. O Espírito caiu sobre os ouvintes de Pedro, sem a necessidade de apelo, porque Pedro nem tinha chegado na conclusão ainda. Era só a introdução do sermão dele. Não teve que o pregador pedir para levantar a mão, para vir à frente. E também, não houve uma resposta visível de fé dos ouvintes. Pelo menos ali não perceptível. As pessoas estavam ouvindo, e foi simplesmente um ato soberano de Deus. A conversão sempre será um milagre. A conversão sempre será um milagre. Uma ação soberana de Deus. Nós não podemos controlar isso.
apelos, respostas emocionadas, coisas desse tipo não são capazes de converter ninguém. É claro, Deus pode agir usando essas coisas, mas elas não garantem uma conversão. O que realmente converte pessoas é quando o Evangelho de Cristo é pregado. E então, o caminho para a ação do Espírito é aberto. Agora o Espírito pode converter pessoas, mesmo que a pessoa a princípio não dê indícios disso. Tem gente que ouve e fica quietinha, mas está um rebuliço aqui dentro. Eu sou um pecador, eu preciso desse Jesus, eu quero esse Jesus. Mas ela está aqui, ó. Talvez ela está com vergonha. Não são evidências necessariamente no momento que mostram uma conversão. Mas se há uma conversão ali, você vai perceber dali para frente. Alguma coisa vai mudar naquela vida. Tudo vai mudar naquela vida. É Deus quem opera o novo nascimento. É Deus quem opera a regeneração. É Deus quem gera vida nos corações. Versículo 16, do momento em que o Espírito desceu sobre os gentios, olha o que Pedro diz. Eu me lembrei. No momento em que eu estou vendo aquela cena, eu me lembrei do que ele se lembrou? Do que Jesus tinha dito. O que Jesus disse? João batizou as pessoas com água. Eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. Lembra quando é que Jesus disse isso para Pedro e para os demais? Atos capítulo 1, versículo 5, foi a primeira mensagem dessa série lá atrás. Qual é o contexto do capítulo 1? Você vai lembrar, talvez se quiser abrir pode abrir, mas eu vou citar aqui de cabeça. Jesus diz isso, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Como é que os discípulos respondem? Eles perguntam, será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus responde para eles, não compete a vocês saber disso. Tempos e épocas Deus reservou para ele. Mas, versículo 8 do Atos 1, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Foi nesse contexto, foi essa cena que Pedro lembrou quando o Espírito desce sobre aquele povo. Em outras palavras, sabe o que Pedro está dizendo aqui? Gente, 4 ou 5 anos depois que Jesus disse aquilo é que eu entendi. Porque é mais ou menos nessa época aqui. 5 anos depois que Jesus me falou aquilo, que caiu a ficha. Que eu entendi o que Jesus estava dizendo. Que o batismo com o Espírito nos faria pregar o Evangelho a judeus aqui em Jerusalém, mas também aos samaritanos e aos gentios, aos romanos. E eles também seriam batizados pelo Espírito e seriam unidos ao povo de Deus. O que aconteceu com Cornélio e com aqueles que estavam na casa dele não é novidade. É isso que Pedro está dizendo. Não é heresia, gente. Vocês acham que eu virei um herege do nada? Vocês acham que eu sou louco? Eu nunca comi um animal impuro e do nada eu vou quebrar todas as leis de Deus? Não, não é heresia o que eu estou fazendo. Eu temo a Deus, eu me submeto a Jesus. O que aconteceu é basicamente o cumprimento do que Jesus já tinha prometido. A gente aqui não tinha entendido. A gente só não deu a devida atenção. A gente só não compreendeu a palavra de Jesus quando ela foi dita. Queridos, sabe o que isso ensina para nós? Significa que o fato, talvez, de você estranhar a ação de Deus, o fato de você discordar de algo que Deus está fazendo na sua vida, de algo que Deus está fazendo na vida dos outros, de algo que Deus está fazendo na vida da igreja, o fato de você estranhar ou discordar, não significa que aquilo seja errado. Não significa que é uma novidade herética. Talvez. O problema não esteja no que Deus está fazendo. O problema esteja em você. Em você que não estudou, que não compreendeu o que Jesus já disse. Aquilo que está na palavra, aquilo que está revelado, e você leu de forma desatenta, você atropelou isso, você foi primeiro para as regras, você foi primeiro para a tradição, não foi para a Bíblia em primeiro lugar, e aí você se acostumou com essa tradição, você se acostumou com os costumes, mas você nunca questionou por quê? O que Jesus quer? Você só questionou o que vocês fazem, e você foi entrando no sistema sem olhar para Jesus. Eu vou dar um exemplo.
E esse exemplo é muito particular. Uma igreja simples, sem muita atividade, sem muita programação, sem encontro de casais, de jovens, de adolescentes, de crianças, de cachorro, de periquito, papagaio. Uma igreja voltada para o discipulado. Uma igreja pastoreada por uma pluralidade de presbíteros. Não é só um pastor, um bispo que manda e os outros obedecem. São líderes piedosos da igreja que foram levantados como presbíteros. Isso parece novidade? Bom, nós estamos tão acostumados com modelos de mega igreja, de sucesso. A gente vê na mídia, vê no celular aí, no seu Instagram, igrejas, sabe, que mais parecem com grandes empresas. Igrejas em que o culto não é um culto assim, em que você pensa o que você está fazendo, em que você reflete. Parece um show. Você não consegue ouvir a pessoa do teu lado. Você não ouve um canto congregacional, você ouve uma banda gritando nos seus ouvidos. Você não pensa no que você está cantando, porque a letra também não é bíblica. Atiça o emocional, faz os pelos do braço ficarem para cima, e você diz, nossa, Deus está aqui. É isso que a gente vê na mídia, é isso que a gente vê por aí. A gente está acostumado com esse tipo de igreja. Igrejas que mais parecem grandes empresas são pastoreadas por um pastor celebridade. Ele precisa ser um bom gestor, ele precisa se comunicar bem, ele precisa ser um homem assim, que nunca erra, um homem que tem propriedade quando fala. Não pode ser um homem humilde, não pode ser um homem que reconhece fraqueza. Nós estamos acostumados, talvez, com igrejas cheias de programação o tempo todo, com ofertas de atividades para todas as idades, ao gosto do cliente. Ah, nessa igreja não tem esse tipo de trabalho, eu vou para outra, vou achar uma que se encaixa ao que eu quero. Nós estamos acostumados com igrejas assim. E talvez nós estamos tão acostumados com um padrão de igreja dessa forma, por causa da nossa cultura, que nós simplesmente ignoramos aquilo que o Novo Testamento fala sobre igreja. O que o Novo Testamento fala sobre o que é ser um discípulo. O que o Novo Testamento fala sobre liderança. Quem sabe talvez o seu estranhamento, quem sabe talvez a sua resistência a uma igreja simples. Quem sabe talvez o seu questionamento, a sua crítica a uma igreja que foca na comunhão e no discipulado, e que envolve adultos e crianças na mesma sala, que não separa as pessoas, como se fosse por partidarismo. Uma igreja em que há discipulado, uma igreja que é pastoreada por uma pluralidade, que não é alguém que manda e todo mundo obedece, é Jesus quem manda. E a gente só ouve o que a palavra diz. Talvez o seu estranhamento a uma igreja assim seja por falta de compreensão bíblica. E talvez, eu vou além, seja por falta de submissão bíblica, porque você já leu na Bíblia que deveria ser assim, mas você resiste. Você diz, não, igreja mesmo é do jeito que eu aprendi, mas o jeito que você aprendeu não está na Bíblia. Deus já disse há tanto tempo que deveria ser assim. Aliás, no versículo 17, é isso que Pedro conclui. Pedro diz, se Deus deu aos gentios o dom do Espírito, o mesmo dom que Ele deu a nós quando cremos, quem sou eu para resistir a Deus? Dois detalhes aqui. Primeiro detalhe é que Deus dá o Espírito às pessoas quando elas creem, porque foi isso que Pedro disse. Deus deu para eles o Espírito quando eles creram, como nós. É isso que Efésios 1,13 diz. Depois que, Paulo está dizendo aos Efésios, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, vocês receberam o selo do Espírito Santo. Esse é o único meio de se receber o Espírito. Crer no evangelho. Não é uma campanha, não é um evento, não é ir para o monte orar, não é receber imposição de mãos de alguém, é crer em Jesus.
O apóstolo Paulo deixou muito claro isso em Efésios. Deus concede o seu Espírito àquele que crê no Evangelho. Mas há um segundo detalhe na fala de Pedro no versículo 17. É que para Pedro rejeitar a inclusão dos gentios à igreja, qual a palavra que ele usa aí? Seria resistir a Deus. Quem sou eu? Quem somos nós? Quem somos nós para nos opormos à vontade do Senhor, à vontade que foi revelada na Escritura? Quem somos nós para rejeitar o que Jesus quer fazer na minha vida, na sua vida, na nossa igreja? Se Jesus nos mandou algo, nós devemos simplesmente nos submeter e obedecer. Se Jesus quer salvar pessoas diferentes, estranhas de nós, estranhas para nós, e Jesus quer incluir essas pessoas na comunhão da igreja, sabe o que nós devemos fazer? Simplesmente ir até essas pessoas e pregar o Evangelho para elas. E uma vez que elas crerem no Evangelho, nós devemos estar de braços abertos para recebê-las. Não é olhar e falar, olha, já pode mudar essa roupa aí que Jesus não gosta disso aí. Bom, se Jesus não gosta, a pessoa vai uma hora cair a ficha. Não é assim apontando o dedo e dizendo, você tem que ser igual a gente. Tem que ser como os da circuncisão para ser salvo. Ai de nós se atrapalharmos a obra de Deus, o evangelismo, o discipulado, a comunhão. Chegamos ao final do texto, versículo 18, é a quinta parte, a reação a toda essa cena. Versículo 18. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se. E eu preciso ficar calmo aqui. Acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Quem foi que criticou Pedro? Indelicadamente, lembra? Os da circuncisão. Versículo 2 disse isso. Como é que Pedro respondeu? Contando a história desde o começo. Não levou para o pessoal, contou a história e mostrou. Eu fiquei num beco sem saída, o que eu ia fazer? Era Deus agindo. Quem sou eu para resistir ao que Deus fez? Bom, o que isso gera, o que isso provoca? Duas reações. A primeira reação é o silêncio. O versículo 18 começa dizendo que ao ouvir a história, as pessoas se acalmaram, foram apaziguadas, foram tranquilizadas. Literalmente a palavra que o autor de Atos está usando aqui é que elas ficaram sem ter o que dizer. Elas não apresentaram mais objeções. É claro que, depois do que Pedro disse, os da circuncisão e os que pensavam como eles, não significa que agora eles concordaram com Pedro. Grave bem essa informação, eles não concordaram com Pedro. Na igreja, nós não vamos ter unanimidade, nunca, isso é burrice. Deus não nos chama a termos unanimidade nas decisões como igreja. Deus nos chama a nos submetermos à palavra, e mesmo no Novo Testamento, a igreja tomava decisões com base na maioria. Lê Coríntios e você vai descobrir isso. 1 Coríntios, depois 2 Coríntios. Paulo manda que haja uma disciplina em 1 Coríntios. Em 2 Coríntios ele diz, olha, vocês tomaram uma boa decisão quando disciplinaram o pecador, e isso foi feito pela maioria. Paulo dá a entender de que havia uma minoria que não estava afim de disciplinar o faltoso. Então, na igreja não haverá concordância em tudo. E a gente tem que estar esperto, porque por vezes a gente fica imaginando assim um mar de rosas na igreja. Na igreja é o lugar onde há anjos com asinhas, só nuvens, é só bênção, é só alegria. É tudo pecador, redimido por Jesus. Estão caminhando para o céu, mas continuam pecadores. Haverá gente que discorda, mesmo com provas bíblicas, gente que diz, discordo. O que a gente faz? Bom, não significa que eles concordaram com Pedro, porque esse tema vai voltar no capítulo 15 e você vai ver a confusão que isso vai gerar. E isso gerou confusão em todas as igrejas onde Paulo passava. Mas a palavra que o autor de Atos coloca no versículo 18 é que eles tiveram de se calar, porque eles não tinham argumentos mais.
Diante da explicação de Pedro, a palavra de Deus silenciou os opositores. Isso é fantástico. É por isso que tudo o que a gente fala, tudo o que a gente faz tem que estar baseado nas Escrituras. As nossas convicções, as nossas práticas. Porque mesmo que as pessoas discordem, e elas vão discordar, elas não podem dizer que não estamos sendo bíblicos. Porque o que a gente crê e o que a gente faz está na Bíblia. No final das contas, mesmo discordando, elas vão ter que ficar em silêncio. O que é que eu vou falar? Não tem argumento. Está na Bíblia, é verdade. Mas eu discordo. Mas está aí. O silêncio foi a primeira reação. Houve uma segunda reação. O versículo 18 termina. E diz que foi o louvor. Além do silêncio, naquela igreja houve glorificação a Deus. As pessoas disseram, louvado seja Deus, que concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Eles tiveram a reação que a igreja deveria ter tido desde o começo. Só tiveram depois que foi explicado. Perceba, quem é o responsável por conceder arrependimento às pessoas? O que disse o versículo 18? Quem foi que deu arrependimento para as pessoas? Foi Deus, não foi isso que o texto disse? Deus dá o arrependimento. Até para a gente se arrepender, a gente precisa da ação de Deus. Por isso, se você já se arrependeu, não se orgulhe. Você não é superior aos outros, aqueles que não se arrependeram ainda. Você só se arrependeu porque Deus teve misericórdia de você. Não fosse uma ação de Deus, você continuaria perdido. E se você ainda não se arrependeu, não acho que dá para controlar isso não, viu? Porque tem gente que acha que dá para controlar. Tem gente que diz assim, hoje não. Hoje não, eu entendi, ok, mas vamos esperar um pouquinho. Vou me arrepender amanhã, tá? Daqui a um ano. Deixa eu casar primeiro. Ou deixa eu curtir a vida primeiro. Quando eu estiver bem velhinho, cabelos brancos, eu já nem tiver mais cabelos na cabeça, aí eu já vou ter, assim, curtido a vida mesmo. Ou no leito de morte. No leito de morte eu tomo uma decisão, eu me arrependo. Você acha que controla isso, você não controla isso. Quem disse que você tem um amanhã? Quem disse que o arrependimento depende de você? Portanto, se você, como Cornélio, tem sentido um desejo de buscar Deus, um desejo de se render a Jesus, deixa eu dar uma dica, faça isso o quanto antes. Faça o quanto antes, porque amanhã pode ser tarde demais. Faça agora. Porque sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há vida eterna, como o texto diz. Mas há esperança. Deus te oferece hoje a oportunidade de se arrepender. A oportunidade de crer. Se Ele está te levando a isso, se arrependa. Aproveite a oportunidade. Último detalhe. É que a soberania de Deus na salvação de pecadores. Eles celebraram porque Deus concedeu o arrependimento aos gentios. Isso trouxe glória a Deus. Deixa eu dizer isso de outra forma. Quando a gente diz que o homem é capaz de se converter, quando a gente diz, olha, a gente prega o evangelho, mas a pessoa precisa responder, e de fato ela deve responder ao evangelho, mas quando a gente diz que por conta própria, depende dela, no final das contas, a glória vai ter que ser dividida. Porque assim, a pessoa vai dizer, olha, Deus me salvou mesmo, mas se eu também não tivesse dito sim, né? Ó Deus, então metade, né? 50-50. O senhor fica com metade da glória, eu fico com a outra metade, porque se não fosse eu responder, o senhor não teria me salvado. Quando o homem participa, a glória tem que ser dividida. Mas, se o homem é incapaz de se voltar para Deus, por causa da sua depravação ao pecado, quando uma conversão ocorre, é um milagre. E toda a glória é dada a Deus, não a pessoas. Porque se não fosse Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a soberania de Deus, ninguém seria salvo. Não havia um de vocês aqui, eu não estaria aqui. Você acha que se depende de você, dependesse de você, você estaria aqui? Você não estaria. Você estaria curtindo a sua vida, fazendo qualquer outra coisa, mas não aqui. Graças a Deus que fez isso. Graças a Deus que iluminou as trevas do nosso coração, que nos conduziu ao arrependimento. Nós devemos louvar a Deus
pela salvação, a nossa e a dos outros, porque a glória toda é dele. Quando Deus age, como você reage? Ao invés de fazer como os da circuncisão, questionar, resistir, discordar, discutir, continuar o mesmo, sem mudança, só para manter a aparência. Que nós sejamos como Pedro e o restante da igreja em Jerusalém. Tirando os da circuncisão, o restante da igreja aprendeu. Reconheceu que não sabia tudo. Nossa, é verdade, se a gente tivesse pensado mais, se a gente tivesse estudado mais o que Jesus disse, a gente não estaria assustado agora. Nos alegrar e louvar a Deus pelo que Ele faz. Essa deveria ser a nossa atitude. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque apesar da crítica de alguns, e isso aconteceu desde o início da igreja, o Senhor inclui gentios ao seu povo, através do Evangelho de Jesus, dando para eles o dom do Espírito Santo. E através de uma passagem como essa, que mostra para nós um outro lado, que nós não vemos na igreja de Jerusalém, mas que já mostra a fraqueza, as limitações, os pecados que estão em todas as igrejas. Através desse texto que mostra para nós um conflito que não vai ser resolvido aqui, ele vai ser expandido na verdade. O Senhor também nos ensina a viver como igreja, a não nos iludirmos, a não colocarmos nossa confiança e esperança em pessoas, mas apenas em Jesus Cristo, e a nos submetermos à vontade de Jesus, mesmo que as pessoas nos olhem com cara feia, porque no final importa mais agradar a Ti do que a homens. Dê graça à nossa igreja, Senhor. Dê graça para que sejamos humildes diante da Tua palavra, que reconheçamos onde temos falhado, pontos que não tínhamos visto ainda, e nos abrir para o novo, que na verdade não é novo, estava aí o tempo todo, a gente só não via. Nos ajuda, Senhor, a fazer o simples, que é poderoso para transformar vidas, ao invés de fazer o elaborado, que foi criado por homens, mas que não produz mudança em ninguém. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém.